Olha aí, pessoal, as notícias econômicas aí do ponto de vista macro, né, comparando aí o real, a economia brasileira, com tudo o que está acontecendo lá fora, a variação do dólar e tudo mais. Bem, as notícias não são muito boas aí, não são muito animadoras no dia de hoje, 3 de outubro, terça-feira, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, né? Olha só os números, o que aconteceu com o dólar, de fato, subiu bastante. Bateu aí 5,15, na verdade, olhando a cotação, tá dando 5,17, mais ou menos isso aí no final do pregão, no final da análise aí do pessoal. Estou trazendo esses números aqui já atualizados à noite, né? Notícia fresquinha aqui e tudo mais. O Ibovespa caiu mais de 1%, chegou a 113 mil pontos, então realmente a economia está dando uma chacoalhada boa com base aí nas expectativas relacionadas aos Estados Unidos. Mas será que é só isso? Vamos dar uma olhada nessa história aqui, comparar o mercado brasileiro com tudo o que está rolando lá fora, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, olha só os números do dólar. De fato, o valor da moeda chegou então a 5,15 e uns quebradinhos aí, o que significa mais ou menos uma alta aí de 1,73% nesse dia aí, que é bastante coisa para um único dia, né? Então você pode ver aqui que de fato teve uma grande subida no decorrer desse dia, porém o mais impactante desse número aqui, desse gráfico, é se nós olharmos de um mês para cá mais ou menos, porque certamente você se lembra que o dólar estava cotado abaixo de R$ 5,00 há um bom tempo aí, né? Ficou umas boas semanas nesse patamar, chegou aqui a um fundo de R$ 4,86 o dólar, né? Mas ele vem de uma crescente, então, contínua. Desde então, esse valor mínimo foi alcançado lá por volta do dia 18, dia 19 de setembro, e de lá para cá só fez subir com uma subida, assim, bastante substancial no dia de hoje, né? Os tais aí 1,73% que colocaram o dólar nesse patamar aqui, que é bastante elevado para os padrões, inclusive, aí que nós estamos acostumados, que geralmente fica ali na base dos R$ 5,00 mesmo, né? Já o Ibovespa deu uma desabadinha boa também, você pode ver aqui que na notícia trouxeram uma queda de 1,42, já está bem atualizadinho aqui e tudo mais, 113.419 pontos, uma queda bem considerável, mais de 1.600 pontos perdidos aí, apenas no dia de hoje, né? Agora é importante frisar que essa queda aqui ainda representa um aumento desde o início do ano, né? A bolsa chegou aí no comecinho deste ano aí, ou lá por volta de abril por aí, na faixa dos 100 mil pontos, né? Agora está na faixa de 113 mil pontos, então está acumulando uma alta aí de 11%. Porém, você pode ver que esse movimento contínuo aqui de subida da bolsa se estabilizou aqui durante algum tempo, parece que está sendo revertido agora, estamos voltando para esse patamar aí, né? Então, os números analisados aí em mais longo prazo mostram uma reversão de um movimento positivo para a economia brasileira que estava acontecendo. O que levou a essa situação aqui? Conforme o pessoal do site Seu Dinheiro, que é onde eu estou olhando essa notícia aqui, o pessoal, os investidores estrangeiros principalmente, estão aí de olho na disparada dos treasuries, né, os títulos do Tesouro norte-americano. Então, acredita-se que os juros do país vão continuar elevados durante algum tempo, estão próximos de 5%, já que é um valor substancial para um país como os Estados Unidos, né? Então, eles acreditam que esses juros vão continuar mais elevados e acreditam que provavelmente o Fed vai aumentar essa taxa de juros na próxima reunião. Então, o que acontece nesse cenário? Quando há expectativa de que a taxa de juros, taxa básica, a Selic deles lá, vai aumentar ou vai se manter no patamar mais elevado quando das reuniões do Fed para decidir esse tema, quando há essa expectativa, tipicamente o pessoal retira dinheiro de outros mercados e leva para os Estados Unidos, retira dólares de outros lugares aí, ou mesmo vende os seus ativos para comprar dólares para então poder investir aí nos tesouros norte-americanos, nos títulos da dívida pública norte-americana. Então isso explica, em primeiro lugar, a queda do Ibovespa aí, o pessoal está desinvestindo do Brasil para levar a grana lá para os Estados Unidos, e explica também a alta do dólar, né? O pessoal está buscando mais dólares aí, justamente para poder se capitalizar, prevendo esse cenário de juros mais elevados
lá nos Estados Unidos, né? Então aí o pessoal também está com uma expectativa boa para a economia norte-americana, pelo menos neste curto prazo. O dado aqui da abertura de empregos lá nos Estados Unidos veio muito acima do esperado. O pessoal estava com uma expectativa aí na faixa de 8,9 milhões de novos empregos e aí foram abertos 9,6 milhões de postos de trabalho no Brasil em agosto, né? Isso aqui chega a ser humilhante se compararmos com o Brasil, as 220 mil vagas de emprego abertas em agosto aqui no Brasil. Vou fazer outro vídeo falando especificamente desse tema, né? Mas como a economia dos Estados Unidos está também assim surpreendendo positivamente, o pessoal está mais empolgado em investir por lá, tiram dinheiro então de mercados emergentes, como é o caso aqui do Brasil. E a política interna econômica que também não está ajudando nada. Essa é a grande verdade, talvez o ponto mais importante nessa história, né? Foi aprovado aí o projeto de lei do Desenrola, né? Que é aquele incentivo para os caloteiros, obviamente. Isso representou um resultado ruim para os bancos. Todos eles aí saíram perdendo na Bolsa de Valores hoje, né? Houve uma reação a esse cenário aí do desenrola, desse projeto de lei e tudo mais. Os bancos acabaram se desvalorizando aí, inclusive também por causa da questão dos juros do crédito aí, do rotativo do cartão de crédito, né? Então, de fato, esses bancos acabaram puxando o Ibovespa mais para baixo. E aí, empresas mais expostas ao mercado americano aqui, né, tiveram uma valorização boa neste pregão aqui no dia de hoje, né? O pessoal aqui, por exemplo, da Natura, Fleury, Suzano, JBS e BRF aí tiveram altas consideráveis aí no dia 3, hoje, dia que eu estou gravando este vídeo aqui. Por outro lado, outros setores aqui que estão mais expostos à questão dos juros e tudo mais, já não estavam bem das pernas, diga-se de passagem, sofreram brutalmente, aí foram brutalizados no dia de hoje. Por exemplo, aqui Casas Bahia, né, o pessoal do setor do varejo aqui está tomando um couro da Bolsa de Valores, caindo aí na faixa de 8, 9% em apenas um dia, realmente derreteram, né? Eu sinto muito para quem tem ações dessas empresas, porque realmente foram para o chão nesse cenário aí, né? Desconfio que ninguém mais a essa altura do campeonato acredite na viabilidade econômica dessas empresas. Quem tem ações é mais para capitalizar em cima, surfar em cima de algum crescimento aí inesperado, né? E outras empresas também acabaram aí tendo algum grau de prejuízo nesse sentido. Agora, falando da economia brasileira de forma específica, será que esses números aqui refletem uma realidade econômica deste país? Refletem a situação que nós estamos vivendo ou eles estão apenas exagerados, né? A minha opinião, que eu sempre trago aqui para este canal, é que dados como esse aqui do Ibovespa, por exemplo, acima de 100 mil pontos, isso aqui para mim é totalmente irreal. A economia brasileira está tão valorizada com o cenário econômico que nós temos hoje, com Lula e Fernando Haddad aí comandando a economia do país, com esse arcabouço fiscal que foi apresentado, com esse orçamento completamente irreal que foi colocado para votação lá no Congresso Nacional, isso para mim não faz o menor sentido. Estamos falando aqui de uma bolsa hipervalorizada no meu entendimento, né? Se nós considerarmos aí 5 anos, né, podemos ver que a bolsa está num valor assim considerável, né? A expectativa era de que ela caísse bastante após as eleições do Lula. Vamos colocar aqui de um mês para cá, né? Logo na época das eleições, a bolsa caiu, ela deu uma recuperada aqui e tudo mais, caiu bruscamente no mês de março e vem subindo com consistência num movimento que não dá para entender aqui do ponto de vista lógico, né? O mercado não é necessariamente lógico, ele é bastante aí irracional, bastante emocional, mas a verdade é que para mim não faz o menor sentido. Tudo bem que tem aí a questão da inflação nessa história aqui da valorização da bolsa, né? Porque de fato, conforme a inflação vai corroendo o valor do nosso dinheiro aí, e a bolsa é medida em reais no final das contas, porque esses pontos aqui refletem o preço de uma cesta de ações e o preço dessas ações é em reais, então no final das contas, se a bolsa anda de lado, né, se ela não se valoriza nem perde valor, na verdade ela está sim se desvalorizando porque o dinheiro está perdendo o seu poder aquisitivo, o seu valor, e no final das contas isso significa que uma ação que há um ano atrás valia R$10 e hoje vale R$10, na verdade está mais barata, né? Então isso explica assim
parte dessa alta, digamos assim, dessa manutenção de um patamar alto da Bolsa de Valores brasileira. Mas ainda assim eu acredito que esses números não são realistas porque o mercado ainda não enxergou a realidade como um todo. Está começando, o pessoal está ficando com frio na barriga e essa alta do dólar pode significar também algo nesse sentido. Tudo bem, é por conta lá da reunião do Fed e tudo mais, mas isso poderia ser o empurrão que faltava para as coisas se ajustarem, para a realidade do mercado ficar mais clara para todo mundo. O dólar aí é abaixo de R$ 5,00, R$ 4,86, R$ 4,90. Isso para mim não é realista no atual cenário. Algo mais para cima aqui do que nós temos hoje, né, 5,17, para mim faz mais sentido. Tem muita gente que está mirando aí nos R$ 6,00. Será que chega lá? Não sei dizer. Mas o que você achou desses números aqui? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.